uma frase muito interessante de um texto de Freud, que é o texto sobre o ego e o id, de 1923. Eu peguei um pedacinho desse texto porque eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: reconhecemos que o inconsciente não coincide com o reprimido. É ainda verdade que tudo o que é reprimido é inconsciente, mas nem tudo o que é inconsciente é reprimido. Quando eu li esse texto, eu achei muito interessante porque me remeteu a uma lembrança de uma disciplina que eu cursei em pedagogia. Minha primeira formação é como pedagoga. E na grade da pedagogia tinha uma disciplina que se chamava Psicomotricidade e Movimento. Era uma disciplina voltada para como o movimento reflexo, aquele movimento e comportamento infantil não intencional se torna intencional. Então a criança ela faz coisas na infância, durante a sua vida, desde o nascimento, de forma inata, um movimento impulsivo, sem significado, sem propósito, ou algo que só sirva para a sua sobrevivência, mas que não tem um significado, que não tem um propósito. É como se fossem movimentos inatos, só que eles vão sendo realizados e com o tempo o adulto ele vai interpretando. E por meio da interpretação desse adulto, um movimento que não tinha intenção passa a ter intenção. Então, nessa disciplina de psicomotricidade e movimento, a criança ela se movimenta sem intenção. O adulto interpreta e de tanto interpretar um movimento sem intenção passa a ter intenção. Então ela não faz mais um movimento sem pensar. Depois ela pensa para fazer o movimento. E um exemplo que essa professora dava, que eu achei muito interessante, imagine um bebê, uma criancinha pequena de colo, que estica o braço para um adulto. E aí o que esse adulto vai fazer? Ele vai falar assim, ele vai pensar, essa criança quer vir no meu colo. Aí pega a criança no colo. Ela simplesmente estica o braço e ela não sabe o que significa isso. E eu chamaria isso de uma questão inconsciente. Uma coisa que aí Freud vai falar que nem tudo que é inconsciente é reprimido. Então imagine que a princípio a criança estica o braço de forma inconsciente. Ela faz aquilo sem propósito. Ela não sabe o que significa e nem significa nada. Talvez ela fez por uma questão de instinto, de sobrevivência, um reflexo, alguma coisa. Aí vai lá o adulto e dá um significado para isso. Ah, ela quer vir comigo. Pega a primeira vez. Aí de repente ela reproduz esse movimento de forma impulsiva, instintiva, inata, sei lá que nome a gente pode dar para isso. Mas ela vai lá e faz de novo esse movimento, aí vai lá o adulto, interpreta de novo. Ah, ela quer vir comigo, pega de novo. De tanto o adulto interpretar esse movimento que a criança realizou, o que a criança pensa? Ah, então toda vez que eu estico meu braço, o adulto me pega, alguém me pega. Então não somente ela entende e começa a colocar um significado para essa ação, como ela usa esse significado para ir para o colo de qualquer outra pessoa. Então ela aprende que ela pode esticar o braço e que quando esticar o braço alguém vai pegar ela. Então o que acontece? Se voltar para essa frase de Freud que fala que nem todo o conteúdo inconsciente é reprimido, a gente entende que existem muitas questões inconscientes que não são reprimidas, elas nunca vieram à tona. No decorrer da nossa vida, até mesmo depois de todas as fases do desenvolvimento, depois de toda a formação do nosso eu, existem coisas que nunca vieram à tona, existem questões inconscientes que nunca foram manifestadas. E pode ser que em algum determinado momento, quando essa questão inconsciente vier à tona e que ela nunca foi reprimida, quando ela vier à tona, se caso, na hora que ela vier à consciência, ela for considerada inaceitável, se em um determinado momento eu faço algo que eu nunca fiz
E aí, de repente, uma pessoa fala assim, nossa, você fez isso? Não, não aceito tal coisa. Não, isso não, você não deveria fazer tal coisa. O que pode acontecer na minha consciência? Eu reprimo, não faço mais. Isso vai se tornar um conteúdo latente, uma coisa que eu reprimi e que não vou aceitar mais porque aquilo ali não é aceitável. Em cima disso eu vou colocar uma outra coisa. Ah, não, então se aquilo ali não é aceito, eu vou fazer uma outra coisa. E a gente vai chamar isso de consciência, daquilo que foi reprimido e que é correto fazer isso e não mais aquilo. Então, segundo Freud, nem tudo que é inconsciente é reprimido, mas tudo que é reprimido foi para o inconsciente. Então, segundo Freud, ele sugere que ao trazer conteúdos do inconsciente à consciência, eles podem ganhar um novo significado, mas isso não elimina o inconsciente, ele continua a existir, criando uma dinâmica em que novos conteúdos podem se tornar inconscientes. Basicamente, segundo Freud, teríamos esses escritos. Claro que tem mais outros escritos que eu não citei aqui, mas que eu posso deixar na descrição no material e do vídeo também, e que direciona para conteúdos no site gratuitos. E eu aguardo vocês no segundo vídeo sobre o inconsciente na visão de Lacan.